Bom, voltamos a falar sobre política. Em Brasília, parlamentares se articulam para criar uma bancada conservadora com o objetivo de destravar pautas de costumes no Congresso Nacional. Para falar mais sobre esse assunto, gentilmente nos atende a deputada federal Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. Tudo bem, deputada? Bem-vinda aqui à Jovem Pan. Bom dia a todos os ouvintes aqui da PAN. Deputada, o que seriam essas pautas? Quais seriam essas pautas? As pautas de costume? Será que num ano em que nós tivemos muita dificuldade, as reformas não foram aprovadas, reforma tributária, reforma administrativa, a senhora acha que é possível encaixar essa discussão? E quais seriam essas pautas que a senhora considera prioritárias? Bom, a gente acredita que essas pautas são todas muito importantes, porque nós estamos assistindo o progressismo avançar no mundo com muita agressividade, com muita agressão àqueles costumes, aos valores judaico-cristãos. Olhem o que está acontecendo agora nas igrejas católicas, aquela tal da cristofobia que foi denunciada pelo presidente Bolsonaro na ONU, e muita gente riu, achou que era coisa de maluco. Não é coisa de maluco, é coisa de quem está enxergando o rumo para onde o mundo está caminhando, com essa história de guerra entre as pessoas. Então, para que a gente tenha paz, é preciso que os valores conservadores eles sejam respeitados. Então, eu diria que nós temos aí as pautas pró-vida, antidroga, né? Isso aí é o básico, né? Tem muitas pautas, por exemplo, que visam impedir que as nossas crianças sejam assediadas moralmente nas escolas. Você manda seu filho para a escola, pensa que ele está no local seguro e lá ele aprende que menino não nasce menino, menina não nasce menina. Então, assim, a verdade é que a civilização ocidental está sob ataque, está em risco. E se os conservadores não se unirem, nós seremos tratorados. Deputada, agora a pergunta de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Deputada, bom dia. Nessa João. questão dos costumes, o Brasil tem, por exemplo, uma lei de aborto aí bastante restritiva, né? A gente tem alguns casos especiais em que o aborto é permitido, nos outros não. Nessa nova bancada conservadora, haverá o interesse de tornar ainda mais restritiva a nossa lei do aborto? Lembrando que, por exemplo, pelo ensinamento da Igreja Católica, mesmo em caso de estupro, o aborto seria absolutamente condenável. Joel, nós temos um Código Penal de 1940 que colocou os limites que eu considero que são válidos, são justos. E eu, como, inclusive, advogada, eu acredito que nós não deveríamos mexer no que está previsto no Código Penal. O problema é que o tempo inteiro querem forçar, inclusive por meio de decisão judicial e não por alteração legislativa, esse conteúdo do Código Penal que deixa de punir como crime o aborto em casos de estupro, em casos de risco da vida da mãe. Então, já existe ali aquela previsão. E se for para ter mudança, Joel, tem que ser feita no parlamento. Esse é o grande problema, é que não se respeita os limites dos poderes, eles não são respeitados. Quando você tem o ativismo judicial que coloca em risco, inclusive, a autoridade do parlamento e a vontade do povo. Agora você, Rodrigo Constantino. Pois é, bom dia, deputada. É exatamente isso que eu queria falar, né? A senhora mencionou o caso da ideologia de gênero, por exemplo, e agora o ativismo judicial. E nós temos um exemplo concreto. O PSOL entrou provocando o STF já acatou e vai ver o caso de bullying da comunidade LGBT nas escolas, tudo que tinha sido algo que o parlamento tinha rejeitado. Como é que a gente pode lutar contra esse tipo de ativismo quando vem do próprio STF, com ministros, por exemplo, que querem empurrar a história? Constantino, isso é uma das principais bandeiras para mim e creio que para a frente conservadora. É interessante porque algumas pessoas acham, sabe o que é essa frente conservadora? São aquelas pessoas que querem
retroceder, que são avessas ao progresso, não tem nada disso. Nós somos pessoas que respeitamos o ordenamento jurídico. Nós precisamos de segurança jurídica para sermos uma nação. Então, nós lutamos pela segurança jurídica. Veja esse caso do ativismo, ele é seríssimo, esse caso aí da ideologia de gênero e tantos outros. Na CCJ, como vice-presidente, eu propus projetos de lei, eu relatei e também convivi com outras parlamentares, como o Sóstenes Cavalcante, a Cristo Nieto, que têm projetos para barrar o ativismo. Uma das formas é você criminalizar, com crime de responsabilidade passível de impeachment, essa invasão de uma competência privativa de outro poder. O problema, Constantino, é o temor que muitos parlamentares têm do Supremo Tribunal Federal. E quando você fala em impor limites ao Supremo, o que é muito necessário, porque em país nenhum do mundo uma Corte Constitucional tem tanto poder como ao do nosso Supremo Tribunal Federal, você escuta de muitos parlamentares, não pode mexer com o Supremo, é perigoso mexer com o Supremo é o último que fala. Sim, ele é o último que fala e é o último, quem tem o poder de errar por último, quando ele cumpre o seu mistério constitucional. Eu respeito o Supremo, mas quando ele cumpre a sua missão que está prevista na Constituição, no artigo 102 da Constituição, eu não respeito o Supremo quando ele não respeita o Parlamento, quando ele passa por cima de mim. Uma atitude de subserviência do Congresso não faz bem à democracia. Deputada Bia Kicis, essa bancada conservadora já está formada? A senhora sabe dizer quantos deputados fariam parte dela, quais deles e a partir de quando atuante? No Senado, nós já conseguimos as assinaturas necessárias, porque nós temos uma frente mista. Eu quis exatamente envolver tanto deputados quanto senadores. E como no Senado eles ainda têm algumas sessões presenciais, foi mais fácil. Em uma tarde de votação aí das autoridades, nós fomos até lá, eu, o senador Eduardo Girão, que é um grande parceiro nessa luta, e conseguimos 30 assinaturas, precisávamos de menos no Senado. Na Câmara, nós precisamos conseguir ainda umas 80 assinaturas. Como a gente não está conseguindo encontrar muitos colegas, está um pouco mais difícil, porque se estivéssemos presentes, eu tenho certeza que rapidamente eu colheria essas assinaturas no plenário. Mas estamos buscando no modo virtual e acredito aí que até o final de dezembro, se Deus quiser, a gente há de formar essa frente que é tão importante, não só para a democracia no Brasil, como em outros países também da América do Sul, com os quais nós já estamos em contato. Deputada, para a gente fechar nossa conversa, abrindo um pouco a discussão, como é que a senhora imagina que vai ser esse fim de ano no Congresso Nacional, principalmente na Câmara, com o possível adiamento da discussão do orçamento e também já no ano que vem começa o debate sobre a sucessão no comando da Câmara e do Senado, essa polêmica sobre reeleição dos próprios presidentes, coisa que é impedida, né? Algo que é impedido pelo regulamento, já que é um novo mandato, enfim, é uma virada no caso do Congresso Nacional. Como é que a senhora imagina que vai ser esse fim de ano e começo do ano que vem no Congresso? Eu acho que nós que queremos fazer a coisa certa, by the book, como determina aí a Constituição, a gente vai ter que ficar ali principalmente tentando impedir lances que não são de acordo com a regra, lances obscuros e às vezes até obscenos, como, por exemplo, se tentar violar a Constituição para se reeleger um presidente da casa, quando o texto constitucional é expresso. Não pode haver reeleição do presidente da Câmara ou do Senado na mesma legislatura. Então, você veja aí que o Rodrigo Maia já está quase 6 anos no comando da casa, porque ele pegou o mandato tampão. O Supremo interpretou que o mandato tampão ele não se enquadraria aí nessa vedação constitucional, por isso ele foi reeleito. E, em seguida, mudando a legislatura, ele foi reeleito novamente. Então, onde está a alternância do poder, que é a base de toda a democracia? Então, eu acho que a gente vai precisar ficar unidos, aí, principalmente
é uma coisa que às vezes não aparece, as pessoas veem o que a gente vota, mas não veem muitas vezes o que a gente impede que aconteça. E essa função de zagueiro do Congresso, ela é uma função, vocês imaginam, muito importante. Deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, mais uma vez obrigado pela atenção com os ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Boa semana e bom feriado hoje. Muito obrigada, um ótimo dia a todos.